Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. Glória a Deus pela sua vida. E hoje o motivo é muito especial, né, abençoado? Hoje vamos falar um pouquinho do nosso livro. Tá aqui, deixa eu botar ele aqui, ó. Do nosso livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso, tá bom? Vamos falar daqui a pouco. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não fizeram, se inscrevam hoje mesmo em nosso canal. É grátis, você não paga nada e você fica participando aqui da família da fé. Eu tenho falado com alguns eleitos lá no WhatsApp que me perguntam informações sobre o livro. E eu costumo até falar que esse livro é um livro assim onde a leitura dele é uma leitura muito fácil, é uma leitura... o livro só tem apenas 80 páginas. É claro que isso é só um pontapé sobre a doutrina do inferno. Isso aqui é uma forma dos abençoados se aprofundarem mais ainda, não somente na palavra inferno na Bíblia, que foi, vocês vão ver isso no decorrer da mensagem, que foi uma coisa manipulada pelo sistema religioso, essas igrejas que estão por aí. E alguns abençoados, devido a a metodologia usada para a gente conseguir achar a palavra inferno, se animaram e começaram a buscar outros temas na Bíblia, né? Então, abençoados aí estão de parabéns, porque essa é a intenção desse livro, é abrir a mente dos abençoados em relação não somente a essa palavra inferno, como várias palavras que foram deturpadas na Bíblia. O livro é dividido em duas partes, conforme eu falo. Ela é dividida na história, eu venho trazendo a história da manipulação da palavra inferno ao longo da história, e depois eu venho dentro da palavra, dentro da Bíblia. Então é interessante porque no começo, quando você começa a ler e começa a ver a história, e todas as histórias que eu citei aqui, eu trouxe as referências, estão lá no finalzinho, na bibliografia usada, os abençoados começam a ter a noção de que isso foi realmente uma manipulação. Mas essa mensagem não vai falar sobre isso. Olha, por exemplo, aqui tem um tema chamado a história da introdução do sistema religioso no cristianismo. Aí tem uma parte aqui que é Roma começa a ruir e é a entrada do inferno no cristianismo. O inferno mesopotâmico, o inferno grego e etrusco, a Inquisição, os anos de inferno, uma igreja em crise, o protestantismo e as suas heresias, são tudo temas do livro, tá? Mas eu não quero me atentar a isso, eu quero passar a palavra dentro da Bíblia. A mensagem vai ser dentro da Bíblia e, claro, baseada aqui no nosso livro. Bom, abençoados, então vamos lá? Está na hora aí da palavra revelada e estudada por nós. Agora é a hora da palavra. Então eu quero já começar essa mensagem de hoje, onde nós vamos falar do inferno. E falar do inferno para nós que estamos no reino, iluminados, é bem tranquilo, não é verdade? Porque nós sabemos o que é inferno. E principalmente para aqueles, né, que já adquiriram o nosso livro, agora muito mais com esse entendimento, se libertaram com certeza de vez do inferno, que é mentiroso, ensinado pelo sistema religioso. Mas nós sabemos que as doutrinas do sistema religioso, a maioria delas são o quê? Mentirosas. Por quê? Porque foram criadas para manter as pessoas dominadas por eles. Como é o caso do inferno. Porque o inferno bíblico é simples de se entender. É simples. A palavra inferno na Bíblia quer dizer sepultura. Porém, a coxa de retalhos que eles aplicaram ao inferno bíblico transformou no maior pesadelo de todos, que é o inferno espiritual, onde eles dizem que as almas daqueles que não se submetem a seus ensinos serão jogadas no inferno. Aqueles que não frequentam as igrejas, aqueles que não ceiam e principalmente dizimam, esses então estão perdidos. E é essa coxa de retalho que são as filosofias, que são os textos acrescentados e isolados do seu contexto, que eu vou falar nessa mensagem. Ou seja, eles pegaram recortes, vários recortes, e aplicaram a palavra inferno a esses recortes, trazendo aí
esse ensino enganoso que é sobre o inferno. Então, o versículo que areja sempre essa mensagem é um versículo que está escrito lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, vamos começar falando como surgiu o inferno dentro da religião. E surgiu pela ignorância de uns e má intenção de outros. É isso mesmo. Então, a coxa de retalhos encobriu o quê? A verdade. E o inferno bíblico, e o inferno, ele é bíblico. Porque a Bíblia fala de inferno. A Bíblia não, o inferno não é uma palavra que não está na Bíblia, está na Bíblia. Então preste muita atenção no que eu vou falar. A Bíblia nunca foi e nunca será um livro de flexibilidades. Não tem como você envergar os textos da Bíblia para dar contexto a coisas que não existem. A Bíblia é o que ela é e pronto. Então você não pode dar uma pincelada nos versículos da Bíblia. Por quê? Porque se você fizer esse tipo de aplicação, você está mudando totalmente o entendimento dela. Está entendendo? E nem muito menos recortar um texto, qualquer um que seja. Recortar um texto e descontextualizá-lo. E fazer qualquer tipo de ensino, regra de fé, em cima de um contexto isolado. E foi isso que eles fizeram com a palavra inferno. Então, nós não podemos pegar um versículo da Bíblia e aplicar fora de um contexto. E principalmente tentar dar um outro entendimento. Mas é isto, conforme eu venho falando para vocês, que o sistema religioso fez. Pegou a Bíblia, mexeu e atualizou para o entendimento que convém a eles. E eles querem que as pessoas hoje, no meio de tantas informações, engulam aquilo sem falar nada. E nós já passamos desse tempo. Vocês querem ver um versículo que eles acrescentaram? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Aqui o sistema religioso acrescentou vários tipos de comportamento para pôr as pessoas em condenação. Eu vou mostrar primeiro na versão João Ferreira de Almeida, tá? Almeida Corrigida e Fiel. E depois eu vou apresentar na versão da Bíblia em grego Koiné. Vamos ler isso aqui. Inclusive eu falei em outro tema aqui no nosso canal. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Tá aí. Esse aí, a primeira versão, é a versão João Ferreira de Almeida, Corrigida e Fiel. Tá aí. Não erreis nem os devassos. Aí vem apresentando vários tipos aí de comportamentos, né? Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldicentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Não é isso que diz o texto? Agora eu vou pôr para vocês a versão mais original desse texto, que é a versão em grego da Bíblia Koiné. Eu vou colocar para vocês verem, para vocês sentirem como isso, a maldade do sistema religioso. Olha aí, diz ali, olha, continua os comportamentos, né? E diz, nem ladrões, dissimulados, bêbados, abusadores verbais, nem vigaristas herdará o reino de Deus. Então vocês vejam que é uma coisa absurda a quantidade de comportamentos, né, errados aí, alguns errados, eles colocaram e acrescentaram para colocar as pessoas em escravidão. Então esse é um acréscimo que essa instituição que está na Terra há 2.000 anos aí alterou. E isso é o quê? Para prender as pessoas. E o inferno também criaram uma marapuca. Por exemplo, é sabido por todos que uma doutrina ela não pode ser baseada em um único versículo. Não pode. Não tem como você pegar uma doutrina, uma regra de fé, uma regra de entendimento e colocar ela... Deixa eu tirar aqui. Ok. Nós não temos como pegar um versículo isolado e trazer ela uma regra de entendimento. E vocês sabiam que essa doutrina de queimar os condenados no inferno foi retirado de uma parábola? Vocês sabiam disso, que foi retirado? Vocês sabiam que todo o sofrimento que há no inferno foi tirado de uma parábola? É isso mesmo. Eles pegaram essa passagem, a passagem do rico e Lázaro, e transformaram o quê? Em uma doutrina. E essa doutrina
ela diz que o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e vermes nunca morrem. Então ali começou o quê? A ser desenvolvido para Roma, que pudesse ter o controle da vida das pessoas daqueles dias e de hoje também. Você não podia dizer para a igreja romana, porque senão você não podia professar outra fé em tempos para a igreja romana, porque senão eles ameaçavam vocês com o inferno. Ameaçavam a tirar a vida de vocês, como foi o caso na Inquisição. E eles tiraram esse inferno de uma parábola. Como eu disse, uma parábola, ela não pode ser transformada em uma doutrina. Então, essa ideia, ela não nasceu da noite para o dia. Ela foi sendo o quê? Desenvolvida, ela foi sendo criada de acordo com o que ia aparecendo à sua frente. E eles iam lá e mudavam ponto. Iam lá e mudavam ponto. E sempre visava o quê? Fortalecer as bases da igreja romana. E o seu auge foi na Idade Média, quando foi criado, conforme eu falei para vocês, um sistema paralelo, que são os protestantes, que abandonaram a mãe católica, porém as doutrinas do mal eles não reformaram, seguiam o entendimento da mãe. Então a reforma não serviu para nada. Então essa igreja romana, ela criou ao longo da história um tribunal religioso onde se executavam as pessoas e onde milhares e milhares de pessoas morreram. Eles volta e meia vêm a público pedir perdão pelo tempo da Inquisição em que eles mataram inocentes. Eles usavam as artes contra as pessoas, mandando os pintores daquela época pintarem um inferno da cabeça de seus líderes. E isso o quê? Para impor medo quem entrasse nas igrejas. Estavam lá os quadros, as pessoas iam para as missas, para os cultos e se deparavam com a arte do inferno. Estava lá o quadro do inferno, estava lá o quadro da morte. Alguns padres chegavam a levar caveiras para os seus púlpitos e amedrontar a congregação, dizendo: olha o resultado dos seus pecados. Eles acusavam pessoas que praticavam outra fé de bruxos. Muitos foram executados nesta época, queimados vivos, como foi o caso da Joana d'Arc da França. Amados, essa é a única doutrina, a doutrina que eles ensinam, que todos aqueles que não frequentarem as suas igrejas vão para o inferno. E eles tiraram isso de um recorte e aplicaram filosofias. Vocês estão entendendo como eles maquinaram isso? E hoje, todos os países que são cristãos se submetem a esses que detêm esse poder. O poder da mentira de um texto isolado. O mundo se curva para um texto isolado, sem contextualização. Então, nós estamos tocando em algo muito poderoso. Porque todos hoje se submetem com medo do inferno, autoridades se submetem, pessoas de todas as classes sociais se submetem, todos se ajoelham à igreja por causa dessa grande mentira. Então, por causa disso, a imagem do inferno na vida das pessoas é real. As pessoas pensam no inferno. Todos os que frequentam estes lugares são motivados a irem à igreja por causa do medo de irem ao inferno. Porque eles pregam um Deus de amor, mas ao mesmo tempo há um inferno, onde o diabo está ali para jogar as pessoas ali dentro. E o inferno é apenas uma de suas doutrinas que colocaram o mundo escravo a seus pés. Estão lá, existem outras doutrinas do medo, chamadas doutrinas do medo, que é inferno, pecado, diabo. Vocês sabiam que até Deus, muitos têm medo de Deus, porque lá os seus ensinos mostram um Deus que assiste seus filhos irem ao inferno e ele não pode fazer nada. Enquanto que qualquer ser humano hoje daria a vida pelo seu filho, pelo menos um ser humano normal. Será que nós temos mais amor do que o Pai? E Deus não fez isso, muito pelo contrário. Deus entregou seu filho à morte. Agora,
Depois de entregar o seu filho à morte, será que Deus assiste passivamente seus filhos irem ao inferno? Eu estou falando isso dentro do entendimento deles, porque muitos questionam isso quando estão lá. Eu questionava. Eu ficava assim, será que eu sou mais bonzinho do que Deus? Vocês estão entendendo? E isso, o que parece isso para você? Vitória? Claro que não. A visão que essa igreja passou para nós, graças a Deus, que eu me libertei, os abençoados também, é que Jesus não fez nada direito. Deus foi o seu algoz, e hoje ele assiste passivamente seus filhos irem ao inferno. Isso é uma derrota. Por isso que para muitos, Deus é uma figura distante e fria, que não pode fazer nada. Porque esse filho não pertenceu à igreja do pastor João ou do padre Zezinho. Deus não pode fazer nada. Ah, porque ele não pagou os dízimos e as indulgências da igreja. Deus não pode fazer nada. Ah, porque ele não frequenta mais o culto. Ah, porque ele não age mais assim. Ah, porque ele não age mais assado aqui na igreja, na congregação. Deus não pode fazer nada. O que é isso? Por isso que nesse lugar hoje, o que destila lá dentro é um cheiro fétido de morte. Porque todos que estão ali estão unidos o quê? Pelo medo. E o medo faz muita coisa. É por isso que você vê aí, abençoado, atrocidades acontecendo. É ou não é verdade? E as pessoas assistem passivamente isso. Mas vamos voltar aqui ao inferno bíblico. E inferno basicamente quer dizer sepultura, que é para onde todos vão. Nós estamos livres da segunda morte, porém da primeira morte, que é para a carne, essa aí ninguém escapa, todos irão para a sepultura. Eles ensinam que o inferno é espiritual, mas isso não tem na Bíblia. E por que todos aceitam isso? Porque tem medo, por causa do medo. Agora a Bíblia fala de um inferno, que é espiritual. Nós vamos entender já já, vou mostrar para vocês. Então vamos definir mais uma vez o que é o inferno bíblico. É sepultura. Então eu vou colocar primeiro aí a versão em hebraico de inferno. Está aí, olha. Está aí. Em hebraico essa palavra se chama o que? Sheol. Sempre que você ler no Antigo Testamento a palavra inferno, ali está escrito Sheol. E quer dizer sepultura, cova, lugares encobertos. Agora no grego, eu vou colocar aí para vocês, agora no grego, a palavra já muda, a palavra é Hades, tá aí. No grego, no Novo Testamento, a palavra, quando você lê inferno, quer dizer Hades. Algumas palavras, tá? Porque no Novo Testamento tem duas palavrinhas aí que entraram também aí dentro do Novo Testamento, que é a mesma coisa. O Hades é a mesma coisa, tá bom, queridos? Hades quer dizer sepultura. Então vamos ver a primeira palavra que encontramos além de Sheol e Hades no Novo Testamento. A primeira palavra que eu quero mostrar aqui para vocês é Geena. Essa palavra aí também entrou, eu vou falar um pouquinho dela mais um pouquinho na frente nessa mensagem. Sendo que Geena é um lugar, tá bom, queridos? Um local em Jerusalém onde se queimavam os lixos. Era como se fosse um aterro sanitário. Era a central de tratamento de lixo daqueles dias. Então, por ser um grande lixão a céu aberto, o que tinha que se fazer para não exalar o cheiro por todo Israel, por toda Jerusalém? Eles tinham que, volta e meia, tacar fogo. Então, volta e meia, aquele lugar era um lugar onde se tinha fogo. Era fogo de dia, fogo de noite, fogo de madrugada, fogo à tarde. Um fogo que não se apagava. Inclusive, por isso que Jesus disse que ali era um local onde o fogo nunca apagava. Jesus estava se referindo, quando você lê essa passagem aí, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, ele está falando do inferno Geena. E também esse lugar, ele servia de cemitério para algumas pessoas que eram mortas pelo regime romano ou condenados pela lei de Moisés, tá bom? Tipo assim, as mulheres pegas em adultério, o que fazia? Elas eram apedrejadas, mortas e eram jogadas ali. Claro que alguns desafetos também dos religiosos da época, né, dos pastores e padres lá daquela época, também eram jogados ali, era só fazer inimizade com ele, que foi o caso de Jesus. Jesus foi por causa de política dos sacerdotes da época.
Foram eles que mandaram matar Jesus. Inclusive, se não fosse José de Arimateia ceder um túmulo para Jesus, ele seria jogado aí no Geena, abençoado. Ele não iria para o inferno sepultura, ele ia para o inferno Geena, onde o seu corpo ia ser queimado. Por quê? Porque Jesus era um desafeto da religião lá daqueles dias. Era o judaísmo, Jesus eles fizeram, né? Porque Jesus ele veio cumprir a lei, sendo que causou muita estranheza as coisas que Jesus falava. Porque Jesus apontava para um tempo de juízo, um tempo que aplicava a correção a esses mesmos. Então Jesus foi um desafeto daqueles dias. Por isso que Jesus usou a expressão, né? Lugar onde o verme nunca morre. Porque além do lixo tinha também o quê? Os restos mortais das pessoas. Então, amados, esse aí é o inferno bíblico. Existe também uma outra palavra que eu vou colocar aqui para vocês, chamado Tártaro. Essa palavra nós encontramos também no Novo Testamento, mais precisamente na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então, Tártaro, aí sim, é o que eu falei para você, esse Tártaro, ele é um inferno espiritual. Tártaro é um lugar de fogo e tormento. Porém, Tártaro foi tirado da mitologia grega. Essa passagem, inclusive, foi a única vez que foi usada essa palavra. Na Bíblia toda não tem, só tem essa daí. E existem algumas interrogações a respeito de que Pedro escreveu isso aí, né? Será que foi Pedro mesmo que escreveu? Mas, independentemente do seu escritor, essa ideia de Tártaro não veio dos judeus, e sim dos gregos. Para ser mais exato, veio da mitologia grega. Essa palavra Tártaro também é citada no livro apócrifo de Enoque. Como a ideia aqui não é entrar nesta questão, eu fiz um vídeo aqui neste canal onde eu trato dessa passagem de Pedro, tá bom, abençoado? Lá eu dou detalhes sobre 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Lá eu dou detalhes sobre o Tártaro. Eu vou deixar nas descrições deste vídeo, tá bom? Bem como também lá no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo também. Eu vou deixar o link para você ver essa mensagem sobre 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, tá bom? Vai lá e veja. Tá legal? Então a verdade é que se aceitarmos um contexto, atenção no que eu vou falar, se nós aceitarmos um contexto da mitologia grega para encaixar uma doutrina, estaremos o quê? Contaminando a Bíblia com culturas pagãs, sim ou não? E muito menos usar uma parábola, que é o caso do livro de Enoque, porque o livro de Enoque é uma parábola. Quando Enoque trouxe esse entendimento, ele falou também por parábola, e tentar encaixar essa palavra no contexto judaico-cristão. Então, basicamente, amados, inferno bíblico é sepultura. A igreja prega e ensina como doutrina, regra de fé e verdade absoluta que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga e os vermes nunca morrem. Porém, nós encontramos esse lugar físico na Bíblia que é Geena. Quando eles trazem esse entendimento que o fogo não se apaga e o verme nunca morre, é desse lugar Geena. Mas lá nós sabemos que o fogo apagou e não há mais verme. Por quê? Porque esse é um lugar. E existe até hoje esse lugar em Israel. É só você procurar aí que você vê. Procura no Google aí a palavra Geena, você vai ver lá. Tem gente morando lá no inferno. Tá entendendo? Então vamos prosseguindo e vamos entrar na terceira parte dessa mensagem. Vamos mostrar os textos onde o sistema tirou essa ideia de inferno das almas condenadas. Vamos mostrar também alguns desses versículos e fazer o que é certo, entendê-lo dentro do contexto bíblico e, claro, aplicando o único inferno que a Bíblia mostra. E não é o inferno lá folclórico da instituição chamada igreja. Vamos então a Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2, versículo 1. Jonas capítulo 2, versículo 1 diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Amados, o conceito dessa passagem aqui, Jonas está dentro da barriga de um peixe por causa ou por conta da sua desobediência. Deus mandou ele ir a Nínive e ele simplesmente ignorou o que o Senhor tinha mandado ele e foi para outro lugar. Então lá dentro, ele pedia a Deus clemência. Ele pensava, na verdade, que estava morrendo ou então morto, né? Então ele clama ao Senhor para o livrá-lo.
Agora uma pergunta que eu te faço. Onde Jonas estava? Era coberto ou descoberto? Era um lugar coberto, estava dentro da barriga do peixe, né, abençoado? É um lugar coberto. E na Bíblia, o que um lugar encoberto pode ser? Inferno. Como eu te falei antes, a palavra inferno, dependendo do seu contexto, ela quer dizer que também que ela é um local encoberto. Vamos agora analisar o verso 2. O verso 2 de Jonas, capítulo 2, que diz: E disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno, Sheol, gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas estava na barriga do peixe, e de lá ele gritou ao Senhor para que o Senhor fosse complacente com ele, o perdoasse, o livrasse daquele inferno. Porque na cabeça de Jonas, ele estava morto. Ele devia, amados, ele devia estar desesperado, né? Até eu também ficaria. Agora, se nós trocássemos a palavra inferno por lugares encobertos, mudaria o sentido? Sim ou não? Vamos ver como é que fica se a gente mudar? Porque essa palavra aí, essa palavra inferno desse texto, muitos pregadores do sistema religioso usam para aplicar o inferno espiritual. Claro, e sem entendimento, passa fácil pela cabeça dos abençoados. Vamos modificar aí pelo que seria mais correto. E diz ali, olha, e disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, de lugares encobertos gritei, e tu ouviste a minha voz. Por que eles não colocaram isso aí assim? Por que eles transliteraram? Por que eles colocaram inferno? Para causar espanto nas pessoas. Agora, se nós fôssemos aplicar a doutrina do inferno lá da igreja, se nós fôssemos aplicar essa doutrina, teríamos que dizer que Deus não somente ouviu Jonas no inferno, como o livrou. Está entendendo? E eles lá pregam que quem vai ao inferno não tem como sair de lá. Não pode voltar mais. Vocês estão entendendo, abençoado? Mas segundo o livro que Jonas está, o livro de Jonas, nos mostra o quê? Que tem como sair do inferno. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa e a igreja ensina outra. A igreja ensina que do inferno ninguém sai. E você vai ler o contexto dessa passagem de Jonas. Jonas saiu do peixe. Jonas saiu do inferno. Aqui eles usam o seguinte argumento, abençoado. Eles usam o seguinte argumento. É que Jonas não tinha ido ao inferno. Ele pensou que estivesse no inferno. E para outros cristãos, esse livro de Jonas é uma parábola. Então eles sempre têm um argumentozinho ali para, se vocês estudarem essa passagem e vocês forem interrogar eles vão com certeza sair pela tangente, como sempre fazem, né? Inclusive, o abençoado está arriscado até ficar muito mal aí na frente do líder, porque está questionando essa doutrina. Então, amados, negar essa doutrina na altura do campeonato hoje, em 2022, é jogar fora poder e riquezas. Porque senão eles viriam a público e dizer que o inferno é sepultura. Porque isso é o que prende as pessoas nestes lugares. Sim ou não? Não é isso? Olha, amados, a única parte dessa doutrina deles lá que é verdade é dizer que quem vai ao inferno não volta nunca mais. Eles estão certos. Por quê? Só vai à sepultura quem está morto. Só vai ao inferno quem está morto. Quem não morreu, não vai ao inferno. E você já ouviu falar algum ser humano que já voltou de lá? Você já ouviu falar de alguém ter voltado do inferno? A não ser Jesus, né? Porém, não podemos considerar Jesus na mesma classe, tá? Apesar de estar sob um corpo sujeito a tudo que uma pessoa passa, não podemos classificar Jesus na mesma faixa que nós, tá bom, queridos? Mas isso é um papo para uma outra hora. O importante é você saber o que é o inferno bíblico. E não o que a instituição ensina, não o que a sua denominação ensina, e sim o que a Bíblia diz. Então o que nós fizemos com esse texto de Jonas? Nós colocamos a atenção nele. E é isso que nós devemos fazer com todas as doutrinas que essa igreja prega. Não é só com a palavra inferno. Por exemplo, quando for estudar a palavra pecado, dê atenção a cada detalhe do texto, tenha em mente o contexto, tente se inteirar de quem escreveu o livro, para quem escreveu o livro, qual o pacto vigente da época, veja os originais, procure as línguas originais, procure outras versões da Bíblia. É isso que nós fizemos com a palavra inferno.
Nós demos o quê? Um tratamento a ela. E conseguimos o quê? Descobrir que a Bíblia quer dizer quando aparece a palavra inferno. E o que nós fizemos? Desconstruímos as conjunturas das doutrinas das igrejas. Foi isso que nós fizemos. E é isso que tem feito os abençoados que já adquiriram o livro sobre o inferno. Conforme eu falei, eles usaram a mesma metodologia aplicada. Eles estão indo buscar vários temas dentro da Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia. O sistema não, o sistema acrescentou várias coisas à Bíblia, fábulas, filosofias humanas. Eles envergaram os textos para dar base às suas doutrinas. Olha, vocês sabiam que a própria vida de Jesus foi envergada, foi mutilada, foi prostituída para caber dentro das doutrinas messiânicas? Vocês sabiam disso? Também isso é um assunto para mais na frente. Amados, faça o seguinte, a partir de agora, faça assim, para você que pertence a alguma instituição que ainda está no sistema religioso, ou denominação evangélica, ou mesmo católica, passe a dar mais atenção ao texto. Trate o texto com carinho. Não aceite qualquer coisa. É o que nós estamos fazendo aqui, desmistificando a palavra inferno, que nada mais é que sepultura. Nós afastamos os ensinos dos homens. E sepultura é uma coisa comum a todo ser humano. Porque todos um dia irão o quê? De uma forma ou de outra, sim ou não? Porque ninguém quer viver para sempre, eu acho que ninguém nem quer. Então, na verdade, essas palavrinhas, diabo, pecado, inferno, elas precisam ser desmistificadas e entendidas. E é isso que nós temos feito. Nós estamos dando armas para vocês, para que vocês possam lutar pela verdade. Faz assim, abençoados. Da próxima vez que qualquer religioso lhe falar destas palavras, pergunta se ele sabe o que ela quer dizer no seu original. Você vai ver que 90% dessas pessoas não sabem nem o original da palavra. Simplesmente estão vomitando aquilo que aprenderam, sem nenhum filtro. Porque eles não têm filtro. E isso vai fazer com que ele comece a temer você pela verdade. Nós ganhamos as pessoas, nós não, né? A palavra que nós trazemos ganham as pessoas pela verdade. Você sabia que na época em que Jesus de Nazaré estava vivo, foi o tempo em que mais se falava sobre inferno? Sabia disso? Jesus falava muito sobre inferno, diabo, demônios, naqueles dias de Israel. Sabe por que Jesus falava isso? Porque a doutrina do inferno foi tirada de Jesus de Nazaré. Sabe por que isso? Porque nesta época que Jesus estava em seus dias de carne, o judaísmo passava por uma transformação muito grande. Então havia uma mistura de muitas culturas, de muitas religiões, de muitas seitas dentro do judaísmo. Havia ramificações. É como hoje você olhar os evangélicos e você vê a divisão que eles têm. Os católicos nem tanto, mas eles estão começando a se dividir também. Hoje, Jesus não podia sair do contexto daqueles dias. Foi por isso que ele se relacionou com o mundo daqueles dias daquela maneira. Se Jesus viesse nos dias de hoje, o contexto seria o do mundo atual. Iríamos ver Jesus de Nazaré falando de política, economia, incomodando demais os religiosos. Porque os líderes religiosos e os políticos dominam o mundo de hoje. Essa é a grande verdade. Então, amados, lembre-se disso. Na época de Jesus, o contexto era esse. O contexto de Moisés foi diferente. O contexto de Abraão foi diferente. O nosso contexto é diferente. E não podemos confundir e nem muito menos misturar as coisas. Vocês estão entendendo? Agora, para encerrar essa mensagem, ela foi baseada no livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentira Dentro das Igrejas. É claro que o livro ele conta riquezas de detalhes, que numa mensagem não dá para mim aplicar isso aqui. O livro é muito mais rico. Conforme eu falei para vocês no início, o livro traz vários contextos da época, contextos históricos. Fala da queda de Roma, fala do exército religioso de Roma, fala sobre a Inquisição. Agora eu vou mostrar a vocês, sempre que Jesus usou a palavra inferno, foi sempre dentro daquilo que ela quer dizer.
Então eu destaquei aqui uma passagem, que eu usei também essa passagem no livro, em que o sistema usa essa passagem em alta voz para provar que o inferno espiritual é um lugar que existe. E não é bem assim. O único lugar espiritual em que eu citei para vocês foi lá na carta de Pedro. Ali fala de algo espiritual, mas só que dentro do contexto da mitologia grega. Vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 29. Vamos ler aí. Mateus 5, 29. Está aqui, olha. E diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, os religiosos adoram essa passagem, atira-o para longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sendo que se você for lá na Bíblia, você não vai ver essa palavra Geena. E essa palavra Geena é a que está aí no texto. Então, para aqueles que não sabem nem que a Bíblia foi escrita em uma língua e não foi escrita em português, porque tem muita gente que pensa que a Bíblia foi escrita em português, vai aceitar tudo que vem aí desses púlpitos aí, dessas instituições. Os falsos pregadores falam assim nessa passagem aqui. Aí, tá vendo? É melhor arrancar aquilo que te envergonha e entrar no céu do que ir ao inferno com o corpo perfeitinho. Eu já vi muitos pregadores pregar assim, sim ou não? Eu já ouvi falar de pessoas que deceparam parte do corpo, queridos, por causa da má aplicação dessa passagem. Então, a primeira coisa a ter em mente é: a Bíblia foi escrita em uma língua que não é a nossa. Então, eu preciso saber o que significa essa palavra inferno do texto. Então, o abençoado vai pesquisar e vai descobrir que essa palavra é Geena. E o que é Geena? Geena, conforme eu falei para vocês, é um lugar que na época de Jesus se jogavam lixos e corpos de malfeitores. Os malfeitores tanto para a lei de Roma como para a lei de Israel, que é a Torá. Agora, vamos ao raciocínio correto dessa passagem, visto que nós já sabemos que se tratava de um lugar e não de algo espiritual. Jesus estava dizendo o quê? Que a desobediência à Torá, a desobediência à lei de Moisés, tinha punições severas. Por exemplo, o que dizia se pegasse uma mulher em um ato de adultério? Que ela seria apedrejada até a morte. E depois pegava essa mulher, fazia o que com o corpo dela? Jogava em Geena, no inferno. Então Jesus estava falando aqui que era melhor decepar algum membro do corpo do que tivesse causando escândalo, do que ser morto e ser jogado no inferno inteiro. Mas Jesus não estava dizendo isso para as pessoas se mutilarem. Jesus estava falando que era melhor obedecer do que sacrificar, era melhor se desprender do materialismo do que ser sacrificado. Porque depois da partida de Jesus, viria sobre Israel dias terríveis. Depois da passagem de Jesus sobre a terra, o que aconteceu a gente já falou aqui. Essa era a essência do discurso de Jesus. Vocês estão entendendo? O fato é que essa doutrina de espiritualizar o inferno e jogar os que não frequentam seus cultos no inferno é uma grande mentira e um fardo jogado sobre a humanidade. Hoje, Deus está iluminando as pessoas para que creiam o quê? Na verdade, usando o quê? A Bíblia, e não usando argumentos na filosofia, no tradicionalismo humano e muito menos dentro da religião. É por isso que eu venho aqui para falar sobre isso. É por isso que eu estou apresentando essa obra que vai com certeza te iluminar, que vai te libertar. Então, amados, eu não quero mais me estender nessa mensagem. Eu acho que está muito claro. É claro que tem pontos aí, se os abençoados observarem, que daria para me tocar e focar, mas a mensagem vai ficar muito grande. Não é essa a nossa intenção. Então, para aqueles que se sentiram iluminados por essa palavra e desejam adquirir também esse livro, é só me procurar no WhatsApp. Me procura no WhatsApp, onde estarei aguardando o contato dos abençoados, tá bom? Que quiserem aí saber como vai fazer para adquirir essa obra-prima, porque eu tenho visto isso com os abençoados que adquiriram o nosso livro. Então, tudo parte
do entendimento é que inferno bíblico é sepultura. A partir deste momento, você vai começar a pesquisar dentro da Bíblia a palavra inferno. E todas as vezes você vai dizer, é sepultura. Mas aí você pode pensar assim, mas está dando um entendimento aqui que é algo que vai queimar para sempre. Aí tenta entender, tenta se aprofundar mais. Você vai ver, e não é somente da doutrina do inferno, abençoados. É 90% dos ensinos da falsa religião. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem. Não esqueçam aí de procurarem saber sobre o livro. Graça e paz. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.